pessoa estranha da internet. Já parou pra pensar que o maior desejo da humanidade atualmente talvez não seja a paz, nem o amor, mas sim ser especial? Desde as primeiras histórias que contamos ao redor do fogo, até os multiversos da Marvel e as conversas do WhatsApp. O WhatsApp, você acha que ele é o quê? A ideia de ter um poder absoluto sempre esteve aqui, rondando a nossa imaginação. Criamos heróis, deuses, mitos e algumas teorias um tanto absurdas. E a Terra é plana, e ponto final. Construímos uma cultura inteira baseada nisso, e tem gente que sinceramente vive como se fosse uma espécie de super-herói imortal. Mas ninguém realmente se pergunta, e se toda essa ideia de ter superpoderes fosse real? E se alguém comum, tipo eu ou você, ganhasse o poder absoluto? Como isso afetaria o mundo, a sociedade? E o mais importante, o caráter de quem carrega esse poder. O cinema adora mostrar batalhas épicas, cidades explodindo, lasers nos olhos, efeitos visuais que te deixam quase tendo uma convulsão de tão brilhantes e intensos que são. Mas quase nunca mostra o lado real das coisas, as consequências reais de como seria se uma pessoa comum como eu e você pudesse de alguma maneira adquirir superpoderes. Mas não apenas um poder específico, mas todos de uma vez só. Então por isso, eu quero te levar por um caminho um pouco diferente, um lugar onde ter poder não é só salvar o mundo, é uma espécie de batalha contra o próprio ego. Em 1971, Philip Zimbardo simulava um experimento que no futuro se tornaria uma de suas obras literárias mais interessantes, o efeito Lúcifer, de 2007. Nesse experimento social, Zimbardo reunia um grupo de jovens estudantes e simulava uma espécie de prisão, onde haviam os presos e os guardas. Ao passar dos dias, ele notava que alguns guardas começavam a agir de maneira autoritária, bruta e extremamente cruel, mesmo sendo pessoas comuns sem histórico de violência. A ideia central de Zimbardo com esse experimento é propor que o mal não está apenas dentro das pessoas, mas sim no sistema, poderes e estruturas de poder que elas ocupam. Ou seja, qualquer um pode se tornar um monstro se tiver o ambiente, a impunidade e o poder certos. Bom, dando uma contextualizada, essa teoria se conecta com várias ideias existenciais e morais, e ela casa perfeitamente com a ideia central desse vídeo. E eu, como um grande cinéfilo culto, já assistiu grandes obras como Madagascar 1, 2 e 3, Era do Gelo, Barquinhos e Ratatouille, resolvi me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Tudo começou numa segunda-feira entediante. Lá estava eu, scrollando a tela do celular em busca de dopamina barata. E entre um gole de café frio e uma crise existencial, eu acabei me relembrando de 2 filmes e um anime que me fizeram pensar sobre esse tema. E como qualquer YouTube sedento por criação de conteúdo, esse é o som de eu empolgado em escrever roteiro numa segunda-feira de bora. Eu comecei a escrever uma das ideias mais fodas que eu poderia ter numa segunda-feira. E foi aí que a história começou. Não com uma explosão, nem com raios no céu, mas com um cara comum, um repórter frustrado, um cidadão qualquer, com uma vida meio bosta e um ressentimento guardado no fundo do peito. Me mostre um pouco de ira! Me castigue, ó poderoso castigador! Ele fez o que todo mundo já quis fazer. Xingou Deus. Mandou é real. Disse, se eu fosse você, eu faria tudo melhor. Aí chega Deus lá todo boladão e manda a ideia. Beleza, meu consagrado, já que tu quer ser ADM, pega aí então. E com um simples toque de piripim-plim, Bruce Nolan se torna o Todo-Poderoso. Sou o todo-poderoso Bruce! Seja feita minha vontade! Pela primeira vez, a fantasia se torna real. O controle total, poder ilimitado, sem consequências, sem julgamentos, só vontade. Mas ter o poder de Deus não faz você ser Deus. Porque quanto mais controle você tem, menos você entende o que é ter limites. No fim, Bruce não queria ser Deus, ele só queria ter razão. Mas o que ele descobriu é que ter razão demais, poder demais, controle demais, te desconecta do mundo. E pior, desconecta de si mesmo. Friedrich Nietzsche dizia, aquele que luta com monstros deve cuidar para que ao fazê-lo não se torne um deles. E se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo acaba olhando de volta para você.
No começo ele só queria praticidade, evitar filas, pular discussões, acelerar partes chatas da vida. Um desejo inofensivo, mais tempo para fazer o que importa. Mas ele esqueceu uma coisa. Quando você pula o que te incomoda, você também pula o que te constrói. Clique não é sobre comédia, é sobre o luto de alguém que estava vivo, mas já tinha deixado de viver. Essa é a história de um homem que teve o poder de controlar o tempo e usou esse poder para se afastar de quem realmente importava. Se em Todo-Poderoso a crítica era o ego, em Clique, a crítica é o abandono. O poder absoluto aqui não destrói o mundo, ele destrói a intimidade, presença. Ele mata a conexão com a própria existência. Eita, até rimou. E se Deus nos deu a vida em tempo real, talvez seja porque viver não é sobre pular momentos, é sobre sentir tudo. O filósofo George Orwell dizia que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas deve ser vivida para frente. Clique mostra o oposto, um homem tentando viver, pulando etapas, como se a existência fosse uma espécie de tutorial. Mas viver de verdade é aceitar o incômodo, porque até a dor tem um papel sagrado no seu crescimento. E se você pudesse matar qualquer pessoa, apenas escrevendo o nome dela num simples caderno? Ele era só um estudante inteligente, frustrado, moralista. Alguém que olhou pro mundo e viu podridão demais. Mas diferente de Bruce, que gritou com Deus, Light decidiu se tornar o próprio Deus. Com Death Note na mão, ele fez o que ninguém ousaria. Ele julga, ele pune e ele mata. E quanto mais ele mata, mais ele acredita que está certo. Mais ele se afasta da dúvida e da empatia. Mais ele se transforma. E aqui a gente fecha o ciclo. Porque o verdadeiro perigo do poder absoluto não é o que ele te permite fazer. É o que ele faz você acreditar que você tem o direito de fazer. Quando o ego se veste de justiça, ele vira a tirania sagrada. E o monstro que nasce disso não grita. Ele sussurra. That's right. Eu sou o herói dessa história. Três personagens, três histórias completamente diferentes. Um deles recebeu o poder de Deus e tentou brincar com ele. O outro tentou controlar o tempo e perdeu o próprio tempo. E o último jogou a humanidade e esqueceu que ele mesmo era humano. No fim, nenhum deles venceu, nenhum saiu ileso e nenhum conseguiu o que queria. E talvez essa seja a real maldição do poder absoluto. Ele realiza o teu desejo mais profundo e depois te revela o quanto ele era raso. Bruce olhou pro abismo e quase perdeu a fé. Michael pulou o abismo, perdeu a própria vida. E Light, esse daí acabou se tornando o abismo.
E agora eu te pergunto sinceramente, se ninguém pudesse te parar, se não houvesse punição, se você pudesse dobrar o tempo, a moral e a própria realidade ao seu favor, quem você realmente se tornaria? Você seria o herói Plim Plim ou o monstro da sua própria história? Days pull you down just like a sinking ship. Floating is getting harder, but tread the water, child, and know that meanwhile rises the moon. Days pull you up just like a daffodil, uprooted from its garden. They tell you what you owe, but no, even so rises the moon. You'll be visited by sleep. I promise you that soon the autumn comes to steal away each dream you keep. Breathe, breathe, breathe. Puxa vida, então você vai quicar na rola. Você vai quicar na mandioca mastodôntica e veiuda. Além do mais, você vai quicar na mandioca. Você quer mesmo é uma giromba mastodôntica, cabeçuda, com as veias enormes, para poder sentar em cima. Mas que coisa genial!